Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Bom, estamos começando agora o dia 20 do projeto Trader Tranquilão. Isso aí, a 20ª abertura de mercado, né? Que nós estamos fazendo a cobertura, vamos falar assim. E vamos, como é o começo da semana, fazer uma análise dos pares também que a gente avalia, que são 5 pares. Se você ainda não sabe quais são, nós vamos passar por todos eles hoje. E vamos começar a avaliação pelo semanal, para a gente ter um panorama mais amplo dos pares depois da semana passada. Teve eleição dos Estados Unidos, todo mundo digerindo, né? Vamos ver como é que estão esses níveis aqui. Bom, começando aqui com o euro-dólar, que é um par que nós temos uma trade aberta nele vendendo euro. Fechou a semana passada em baixa. E a gente pode ver que ele está no semanal abaixo dessa média, né? De certa forma respeitou aqui esse nível que foi durante aquele dia das eleições. O preço chegou a vir aqui em cima, o dólar enfraquecendo, o euro fortalecendo, mas depois reverteu. E o preço está aqui nessa linha de suporte. Então, por enquanto ele estiver abaixo desse nível diagonal aqui, a gente ainda pode achar que ele está numa tendência de baixa, né? No semanal. No diário, nós vemos a nossa trade aberta aqui. A gente abriu esse dia aqui, na verdade, mais pra frente. Mas enfim, não faz tanta diferença pra gente aqui ficar certinho. O que importa é, nós estamos com uma trade aberta, 78 pips no positivo, que é essa Euro-USD, correto? É aquela que aqui, ó, o ponto certinho que a gente entrou. A gente entrou aqui, um dia depois que teve aquela bagunça toda. Nós entramos aqui vendido e estamos com isso aqui, que são os 70 pips, né? 79 pips positivos, certo? Eu coloquei mais pra cima ali, enfim, é 79 pips, tá aqui, 80 pips quase. Então, vai ser muito importante para nossa semana. Mais uma vez, o tema vai continuar o dólar, provavelmente, né? A gente vê se o dólar vai continuar se fortalecendo amplamente em relação a quase todas as moedas, ou se alguma outra moeda vai se sobressair essa semana, mostrando alguma força, igual a Libra mostrou na semana passada, né? Enfim, nossa estratégia manda que a gente deixe aberta a trade, né? Vou colocar no Hakanashi aqui, como de costume. E vamos deixar rolar, tá certo? Próximo par é o dólar ien, que eu vou também colocar lá candle normal, semanal, pra gente poder ver. Fiz até uns desenhos nele semana passada, né? Mas aqui, ó, vamos lá. Bom, no semanal tem essa tendência de alta que a gente viu, né? Na verdade, ó, é aquela história, praticamente o ano de 2016 inteiro o dólar se enfraqueceu também em relação ao real, se enfraqueceu em relação ao dólar australiano, né? E aqui ele começou, no caso aqui em junho, fez a mínima e começou a dar uma mudança, até ainda ficou meio lateralizado, né, digamos assim. Tá aqui então num tipo de triângulo que a gente pode ver. O formato do triângulo aqui. Um triângulozinho aqui, ó. Pá. Pá. Né? Que vai formar. Vou chegar mais pra frente aqui, ó. Que vai coincidir exatamente com a nossa linha de tendência, ó. Pá.
Então esse triângulo é um padrão importante que está formado aqui. E a posição que a gente está é comprado, então dentro desse aqui teve essa vela que mostra uma vela claramente de força, né? Rejeitou fortemente esse nível aqui, o preço quando ele chegou aqui. E fez essa forte alta, mas tem essa linha aqui, né? Então tem que ver como é que mais uma vez o dólar vai se comportar essa semana. O Yen está meio se enfraquecendo, vamos ver se ele vai continuar se enfraquecendo. E no semanal é mais ou menos isso, né? A gente ainda não pode falar que tem uma tendência de alta aqui, por causa dessa grande outra tendência aqui. Então ele pode estar só fazendo uma retração, mas está, como a gente pode ver no diário, né? Tá uma forte alta no time frame tipo diário que a gente vê. Semana passada eu até falei que um price action normal seria, por causa dessa linha de resistência aqui, o preço voltar aqui, a gente sair da zona de lucro que a gente está agora, testar de novo esse suporte aqui. É bem provável, tem essas duas médias para ele poder encontrar com elas de novo em breve, e talvez elas vão estar se cruzando, né? Então a gente está considerando que o preço suba. Ele pode não subir, tudo pode acontecer. Ele pode vir e testar aqui de novo, aqui, ó, essa trendline, pode. Mas enfim, se ele subir, a gente está bem posicionado para isso. Hoje nós estamos com 100 pips positivos nele. Se a gente vier aqui no 12 horas, a gente vê aqui, ó, né, 12 horas que está meu gráfico aqui, ó, onde é que a gente entrou. Tem até depois que o preço subir, tem até um outro nível que a gente pode colocar nosso stop aqui depois, né? Mas por enquanto ainda está aqui embaixo, porque se a gente for para o diário, a gente vê que ainda tá, o preço está bem longe dessa média aqui de 20, que é uma média relativamente rápida. Então nosso stop está além dela, é uma coisa boa, pelo menos um pouquinho além. Que olha aqui, ó, preço brincando com ela aqui. Mas enfim, esse é o Yen, dólar Yen. Estamos posicionado comprado, é aquilo, tá? Já teve um forte movimento de alta, então é bem possível uma retração, mas também no mercado nada é impossível, então ele também pode continuar. Se existisse certeza que fosse, alguém tivesse certeza absoluta que ia descer aqui, ele podia postar todas as fichas, mas esse é o erro de quem não é um profissional, apostar todas as fichas que uma coisa vai acontecer no mercado sem pensar qual que é o risco que, se aquilo que você não acha que vai acontecer, realmente acontecer, né? Qual que é o lado negativo. Enfim, é um nível claro que o preço está, né? Não tem nem que discutir. Olha que ele está aqui pegando aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Estamos comprados, a estratégia mandou ficar comprado no diário. Se a gente for lá no Hakanashi, vamos ver como é que tá. Ainda tudo verdinho, né? Então é esperar para ver essa semana aí. Agora tá começando, é segunda-feira lá na Austrália, né? Se a gente vê que nem a Austrália tá aberta, não, tá aberto sim, tá aberto Nova Zelândia, né? Que é Wellington, e Sydney na Austrália já estão abertos. Bom, dando prosseguimento, próximo par, nossa libra esterlina, a moeda da rainha. Deixa eu ir para o semanal, né? Para seguir o protocolo. Bom, não tem nem que falar que está numa forte baixa, né? A libra teve aqui já, essa aqui ainda aquela semana do famosa Brexit. E no final da semana passada o preço começou a fazer aqui, ó, rompeu essa outra velinha vermelha aqui e alguma alta. A gente também estamos relativamente bem posicionados se esse movimento vier a acontecer. O que é interessante? Por mais que essa tendência de baixa permaneça, que é possível e totalmente provável, esse espaço que tem para subir até voltar nesse nível que ele já teve aqui, já é suficiente para a gente ter a nossa relação de risco-recompensa. Isso é bem interessante. Então, a gente tem esse espaço aqui, mesmo que ele no semanal fique abaixo ali,
Ó, ele está bem longe, digamos assim, da média de 100. Então essa é uma trade também que, por mais que o pound ele desça aqui, ó, se ele se mantiver aqui, ele não vai pegar no nosso stop loss se ele respeitar essa linha, e ainda tem esse espaço para vir mesmo sem romper essa resistência, a gente ter uma trade boa aqui, né? Mas vai depender, se o dólar se fortalecer muito, porque aqui nessa aqui nós estamos contra o dólar, né? Se o dólar se fortalecer muito, o preço pode romper essa trendline e ir embora, ou romper, testar de novo, ir embora, enfim. Aqui nós estamos contra o dólar, né? E acreditando que a Libra vai se fortalecer, pelo menos recuperar, voltar nesse nível aqui do 28, 1,28, né? O 27,5, enfim. É isso para a Libra. Dólar australiano, semanal. Vela normal, tá até parecendo Hakanashi, né? Um pouco aqui, né? Uma história igual, mas diferente. Tem a tendência aqui dela se enfraquecendo em relação ao dólar americano. Mas aqui no começo de janeiro, igual o dólar brasileiro começou a se fortalecer em relação ao dólar americano, é bem parecido. Acho engraçado isso. E é lógico que não é à toa, né? A gente já falou sobre isso, enfim, as moedas de commodity, em relação a risco. Mas aqui no semanal a gente vê o dólar australiano veio se fortalecendo, então a gente também tem mais um bonito, aquela mesma figura geométrica do famoso triangle, também conhecido como triângulo, que meio que foi rompido na semana passada, tá? Essa é uma trade que nós estamos comprado. Então, mais uma apostando contra o dólar americano. Deixa eu ir lá no nosso dólar australiano. Antes só passar aqui na Libra que a gente não viu aqui no TradingView, né? A Libra nós estamos com 100 pips, 111 pips no positivo nesse momento. Tá? Tem gente, mas não é hora de mover o stop loss pelo menos para entrada, para ficar no break-even. E talvez eu faça um vídeo só aprofundando nisso, mas a resposta inicialmente é: isso não foi combinado lá no começo, essa estratégia avançada de stop loss, digamos assim. E não necessariamente é melhor. Então, outro dia a gente aprofunda nisso e realmente pode talvez garantir alguns lucros, né? A gente já viu isso ao longo do tempo, mas eu não vou ficar eu vou mexer o stop loss de vez em quando sim, mas não ficar sempre movendo, por exemplo, nesse ponto aqui, já mover para o break-even, né? Porque talvez ele chegue no break-even, eu tenho que comprar de novo, vou ter custo de operação de novo, né? Que é as comissões que a gente paga para corretora usando uma conta SN, enfim. Vai ficar o stop loss onde é que está. Estou falando isso só para falar isso, porque também a gente não esquece que o nosso stop loss real era esse aqui, né? Então, quando a gente for buscar recompensa, a gente vai buscar uma recompensa que faça sentido para esse risco aqui que a gente correu, de 14 dólares. Então, eu quero uma recompensa na nossa estratégia aqui, no mínimo 2 vezes isso, né? Enfim, vamos lá fazer a análise. Então, no semanal a gente está vendo esse triângulo, então vai ser muito importante qual que vai ser o comportamento do preço aqui perto dessa média semanal de 20 aqui, e desse triângulo, e desse suporte, essa área toda aqui. Se ele romper isso aqui, ele também tem bastante espaço para descer, ó. Tem outro nível aqui, tá? Lógico que a gente pode encontrar outros níveis, o preço não vai sair em queda livre. Vou até colocar aqui, ó, no semanal esse outro nível. Eu vou até mudar para Hakanashi. E no diário, o que aconteceu? Esse é um que eu mudei o stop loss na semana passada, ó. Mas ainda no certo nível. Olha onde que o preço chegou aqui, tá o stop loss. Olha a distância que o preço chegou. Mas respeitou o stop loss, tá? E agora essa trade, ela tá com 79 pips no negativo, 8 dólares. E o stop loss dela tá aqui, ó,
Vou passar o mouse, aparece aqui na esquerda, que é a etiquetinha aqui, ó. $11. $11, 116 pips. O máximo do stop loss é 150, né? Ficaria mais ou menos aqui. É uma área que até mais assim ele pode respeitar, porque se a gente ver aqui, ó, se a gente colocar o nosso stop loss abaixo desse nível aqui, que é esse nível aqui, ele vai ficar bem mais seguro, né? Digamos assim. No mínimo mais pra cá, mas enfim, aqui tá no Hakanashi. Pelo menos para esse aqui, né? Ficasse aqui o stop loss, já ia dar uma. Mas eu não vou mexer no stop loss, até porque ele chegou perto e respeitou. E vamos ver essa semana, porque se ele romper, se ele passar desse nível aqui, por mais que ele respeite aqui, mostra que os vendedores aqui estão com força. E a gente provavelmente vai estar errado se o preço vier para baixo aqui no diário, né? Então vamos deixar aqui aberto, aliás, deixar o stop loss onde que está, ficar com um risco de aproximadamente 1% aqui nessa trade. Certo? Esse é o dólar australiano, situação atual. Se a gente puser ele no Hakanashi, a gente vê. Por que o Hakanashi? Porque é a estratégia que a gente usa, né? Se você está acompanhando, você vê que ele parou aqui também nessa... O Hakanashi a gente vê que ele está em queda, né? Mas também o que é interessante, que independente do Hakanashi, é que ele chegou nessa média aqui, que é uma média que de certa forma ele respeitou aqui, ele respeitou ela, respeitou aqui mais ou menos. Se ele respeitar aqui, a gente fica bem e ele começar a recuperar. Senão ele vai bater nosso stop loss e vai ser mais uma perda. Vida que segue. Euro-Yen. Vamos para o semanal. Velas normais. Aí a gente vê que o euro se enfraqueceu muito. O ien foi uma moeda que se fortaleceu muito desde 2014 ela vem se fortalecendo em relação ao euro. Aqui teve a tendência clara aqui no meio de 2015, desceu, enfim. Tá, de certa forma, uma tendência de baixa, mas se lateralizou e o preço está testando essa média, que é uma média que aqui ela respeitou. Então, se ele não respeitar essa média, pode mostrar alguma coisa pra gente. Ele pode só não respeitar e depois voltar? Pode. Mas ele está mostrando certa força por estar rompendo essa média. Outro fato interessante é que essas duas médias se afastaram bastante, né? Se a gente reparar aqui, tem um certo espaço para o preço ir buscar essa média vir buscar o preço também, e as duas se aproximarem. Enfim, tá um canal aqui também, mais um triângulo, se a gente for parar para falar friamente. Aqui nós temos um triângulo aqui assim, ó, jump, e aqui assim, e nós temos que ver o que esse triângulo vai acontecer. Ele pode, dentro da nossa trade que está aberta aqui de alta, ele pode continuar dentro do triângulo e já pegar nosso stop loss, ou ele pode vir fortalecer, tentar romper essa parte de cima aqui, o euro em relação ao ien, mostrando o ien se enfraquecendo de um modo geral, né? E o euro pode vir até buscar esse outro nível. Faz um sentido que nosso stop loss também nos níveis semanais. Se a gente, o take profit que eu quis dizer, se a gente for no diário, vamos lá,
que a gente vê aqui no diário? Tem essa trendline de alta aqui, de certa forma, né? Foi meio rompido, vou deletar. E tem o triângulo ali que a gente viu. Aqui também vou deletar. Mas tem também aqui, né? A gente vê que tem uma tendência de alta, a média bem apontando para cima. Então no diário tem essa situação. Que vamos ver o que vai suceder essa semana. Nós estamos com a trade aberta. Nesse momento nossa Euro-Yen está com 98 pips. Aqui esse é o gráfico de 4 horas, olha só. Já fiz alguns rabiscos nele, né? Aqui é a nossa entrada. Então a distância da nossa entrada até aqui é o nosso lucro atual. E aqui está nosso stop loss. Isso está num gráfico de 4 horas. Vou para o diário aqui para a gente ver mais afastado, né? Digamos assim. E tem uma certa aquela trendline que a gente marcou. Vamos ver como é que o preço vai reagir essa semana. Também nada de errado do preço descer e vir até aqui antes de voltar a subir. Nada de pouco natural nisso. Então nós não precisamos ficar com medo de... Nossa, tava lá aqui, ó, abriu a semana com praticamente 100 pips de lucro, chegou a 50, isso é normal e não quer dizer que a trade vai reverter. Pode reverter também, mas ela também pode... é tão engraçado, mas enfim, ela pode subir também, né? Enfim. É isso aí, é mais uma trade que está aberta. Correto? Com 100 pips de lucro, nós estamos começando a semana aqui com, nesse exato momento, líquido aqui com $29,80 e o nosso equity está 975. Se a gente fechasse todas as trades, a gente ficava com $975. Correto? Então é isso. Acreditamos nessas trades, pelo menos que... Olha só, nós temos 4 trades aqui acima de 80 pips. Se pelo menos 2 delas, ou 50%, nos der o risco-recompensa lá de 300 pips, considerando que a gente às vezes arrisca 150, nós vamos chegar perto, começar a chegar perto do que a gente quer. Ou do que a gente acredita de potencial dessa estratégia, né? Então vamos ver como é que os mercados vão aí esses dias. Tá certo? Para finalizar, esse vídeo, como eu falei, dessa semana já ficou grande. Eu ia falar do índice de moedas, que é uma ferramenta que tem no nosso site, mas eu vou deixar para falar amanhã, tá? Só vou mostrar aqui de uma vez, se você quiser já olhando e tiver curiosidade. Aqui tem no nosso site, aqui nesse endereço, ferramentas/índice moedas. Você também chega por aqui, ou no link que tem aqui embaixo no vídeo. Você tem mostrando aqui de como é que estão as forças das moedas em 1 minuto, em cada time frame aqui, né? Então você vê, por exemplo, esse para aqui, ó, o Nova Zelândia. Nos time frames maiores ele está desvalorizando em relação ao dólar, mas nos menores ele está com uma alta agora. Enfim, subiu 4 pips. Mas enfim, e essa ferramenta aqui que é bem legal também, que é de força de moedas. Olha só, o roxinho é como se fosse um medidor das moedas. Mas o que acontece? Eu vou explicar depois amanhã, que vai ficar muito grande esse vídeo. Depois entra, dá uma olhada hoje, se você tiver curiosidade, se você chegou até aqui nesse vídeo, né, que nem todo mundo chega. Entra lá que amanhã eu vou explicar direitinho como que isso aqui é feito. Se você quiser, você já pode ir testando, né? Tem aqui a data que ele começa a medir a moeda, então isso aqui não é de todos os tempos, né? Você não pode se achar que o Yen é a moeda mais forte do mundo só olhando para aqui. Você tem que ver o time frame lá para trás. Mas enfim, vamos falar disso amanhã. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Estamos aí chegando no 20º. Espero que você esteja gostando. Se você puder deixar um feedback, um comentário qualquer, não esquecer seu like, falar alguma coisa aí no final, depois que você assistiu o vídeo, o que você achou. E se possível, dar uma estudadinha nessa ferramenta aí, que amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Então é isso aí, um abraço para você e até amanhã.